Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 80 de estudo básico de Espiritismo. Estudo inicial, onde a gente lê o Livro dos Espíritos. Esse livro que aparece aqui do lado foi o primeiro livro que Kardec compilou, formando a doutrina espírita. Depois vieram outros livros. E isso foi em 1857. Contamos essa história toda na aula 1. Então, se você está começando agora, não conhece, nem sabe o que é e como foi criada o Espiritismo, vale muito a pena você assistir a aula 1. Lá a gente fala quem foi Allan Kardec, como que ele criou a doutrina espírita e recebeu as mensagens todas da espiritualidade que estava trazendo, numa missão, trazendo então a doutrina espírita para o nosso planeta. Então, tudo isso a gente fala na aula 1. Se você não assistiu, vale muito a pena depois assistir para poder compreender e aí acompanhar na sequência. Nós estamos na aula 80, isso significa que já passamos por 79 aulas. E toda aula a gente lê um conjunto de perguntas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi composto por perguntas que Kardec fazia e respostas que ele recebia da espiritualidade. Kardec utilizou um método, e tudo isso eu descrevo lá na aula 1, mas ele utilizou um método científico, onde ele distribuía as perguntas em várias regiões diferentes, com médiuns diferentes também, comparava as respostas todas para conseguir validá-las e ter certeza de que a espiritualidade realmente encaminhou aquelas respostas. E aí ele fez essa seleção, compondo então a doutrina espírita. E esse é o primeiro livro. Por isso é que o Livro dos Espíritos é o recomendável para quem está começando a estudar o Espiritismo. E na maioria das casas espíritas que tem estudo, que tem escola, se lê, então, o Livro dos Espíritos. E a gente segue a mesma sequência para que você possa, de sua casa, também fazer o seu estudo. Bom, a gente lê também sempre uma página de um livro. Agora nós estamos lendo Caminho, Verdade e Vida. Esse outro livro aqui, maravilhoso, aqui, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. E aí a gente faz uma leitura de abertura. Esse é o nosso momento de reforma íntima. E aí depois a gente vai então para o Livro dos Espíritos. Bom, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma página com o título Escritores. E no Livro dos Espíritos estamos iniciando o capítulo 4, dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar a partir de agora sobre a lei da reprodução. E hoje vamos abordar os títulos População do Globo, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças e Obstáculos à Reprodução. Bora lá, então. Vamos começar, então, pelo Caminho, Verdade e Vida, que tem a página com o título Escritores. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo e depois o texto de Emmanuel. O versículo de hoje diz: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus. Então, uma frase aqui, um verso dito por Jesus, e isto está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. E aí a explicação de Emmanuel. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos
com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas, de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas. Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Muito bem, uma belíssima página aqui de Emmanuel que nos traz alguns aprendizados. Eu diria que aqui o principal aprendizado é cuidado com os textos e com os escribas de vestes compridas. Os escribas que gostam de andar com vestes compridas, né, seriam aqueles que preferem colocar uma roupa bonita, né, preferem fazer um livro com uma capa belíssima, ao se preocupar com a profundidade do conteúdo. Preferem muitas vezes escrever muitas páginas ao se preocupar com a beleza e com o objetivo do pouco que estão falando. Então, nós temos que, no nosso dia a dia de busca, né, uma busca contínua, é isso que o Espiritismo sempre nos direciona também. A busca do aprendizado, do estudo contínuo. Como disse já várias vezes o próprio Emmanuel, né? Esse texto é de Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? Todo o livro Caminho, Verdade e Vida. E como disse Emmanuel já várias vezes, nós temos que estudar constantemente, faz parte da elevação do ser e estudar. No Livro dos Espíritos, nós já lemos questões anteriores em que os próprios espíritos comentam que, olha, pelo mundo inteiro, surgiram grandes mestres que trouxeram missões de trazer para os povos de suas regiões novos conceitos, novas direções, novas religiões, novas filosofias. E você acha pérolas distribuídas no mundo inteiro. Então você pode e deve estudar frequentemente, inclusive outros textos de outros mestres, mas a nossa base sedimentada para escolher, para ver se aquilo está no caminho, aquilo que eu estou lendo está no caminho correto, a nossa base é sempre o Evangelho de Jesus. Então podemos sim ler um texto do Oriente, podemos ler o texto de um mestre antigo, podemos ler o texto de um mestre recente, novo, mas sempre olhando e avaliando com o nosso raciocínio noético, a nossa razão noética, do nosso
da nossa inteligência espiritual que nós temos guardada dentro de nós. Devemos sempre buscar dentro de nós a nossa intuição também, de direcionamento e discernimento, para saber se aquilo que estamos lendo realmente é bom ou não, ou é mais uma mazela apenas para faturamento, né? Porque tem muita gente que publica livro com um objetivo meramente de ganhar dinheiro, e aí temos que filtrar e ter certeza. Olha, isso aqui realmente tem valor do ponto de vista de elevação espiritual, e sempre tomando cuidado, porque às vezes lemos algo que nos satisfaz do ponto de vista material. Mas será que nos satisfaz também do ponto de vista da verdadeira vida, da verdadeira elevação, que é a elevação espiritual? Então, esse é o pensamento sempre. Jesus aprovaria, está no Evangelho de Jesus, é um aprendizado que vale a pena, que complementa de alguma forma, às vezes com outras palavras. Nós encontramos, sim, no Oriente, conceitos semelhantes aos conceitos de Jesus, com outras palavrinhas, ditas lindamente, e tiramos dali pérolas também. Nós encontramos também na filosofia antiga dos gnósticos belíssimos conceitos dos primeiros cristãos. Quando falamos gnósticos, temos que entender os primeiros cristãos, de fato, antes da religião surgir. Existem conceitos maravilhosos, de profundidade, que temos que parar e pensar sobre aqueles conceitos. Mas o nosso mestre principal, dito no Livro dos Espíritos, na questão 625, consta lá claramente quem é o maior exemplo, né? É Jesus. Então, temos que sempre avaliar baseado nas palavras de Jesus, no que Jesus nos passou. E pensar os aprendizados, então, do que a gente puder ao redor do mundo, de outros escritos, de outros livros. Sempre se aprende alguma coisa, mas esteja preparado sempre para dizer não. Lembrando, não é não, sim é sim. Saiba fazer a sua escolha racional. Não que te agrade na matéria, simplesmente, mas aquele aceite de verdade, do fundo do coração, com a certeza de que estamos com o caminho direcionado para a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, a verdadeira evolução que queremos. Bom, eu acho que é mais ou menos por aí. O aprendizado de hoje é muito... façamos a nossa escolha com muita atenção e critério, e a nossa base para a escolha é o Evangelho de Jesus, com tudo que Jesus nos deixou, né? Mas agregando a isso também a doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita agrega, complementa toda a base espiritual. E aí, juntando os dois, a gente dá o aceite para um texto, um outro versículo, uma outra frase qualquer que tenhamos lido em diversos livros de culturas e filosofias diferentes. Muito bem, esse é o texto de hoje, para a gente refletir e ficar sempre atento, sempre, como eu digo aqui no canal, né? O Espiritismo, ele é a doutrina racional, ele é a doutrina que puxa para a gente sempre estar utilizando a nossa mente, o nosso racional, e fazendo as nossas escolhas de forma racionalizada. Muito bem. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. E como mostra aqui esse quadrinho aqui do lado, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. Já passamos pelo capítulo 1, já passamos pelo 2, pelo capítulo 3, e agora estamos no capítulo 4, sobre a lei da reprodução.
Então, o tema de hoje e da próxima aula vão ser esse capítulo 4, sobre a lei da reprodução. Perguntas com relação à reprodução dos seres. E hoje, nós, então, a lei da reprodução, ela contém 5 tópicos, e são esses tópicos que estão aqui listados aqui embaixo. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. Esses nós vamos ver hoje. E vamos deixar para a próxima aula casamento e celibato e poligamia. Esses vão ficar para a aula seguinte. Bom, bora lá. Hoje nós vamos então falar da questão 686 do Livro dos Espíritos até a questão 694. Começando então pela questão 686 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E a resposta: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, naturalmente, Kardec deixa claro aqui, olha, para que os espíritos possam encarnar, né, é necessário que haja a lei da reprodução, né? E aí envolve a reprodução toda, né? Não só dos seres animais, mas dos seres vegetais também, né? Muito bem. Questão agora 687. Pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Resposta dos Espíritos: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma, faz inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então essa foi a resposta dos Espíritos, deixando claro que, olha, Deus está tomando conta de tudo e procurando sempre o equilíbrio, e tudo que Deus faz, ele faz de forma útil, né? Então ele provê sempre todos os recursos e garante que estamos sempre num equilíbrio aqui perfeito. Vamos agora entrar num outro tema. Nós falamos essas duas primeiras questões sobre população do globo. Agora nós vamos à questão 688 e entramos num outro título: sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido na Terra? Essa foi a pergunta de Kardec. Lembrando que trata-se de questões baseadas no que Kardec tinha em 1857, né? Resposta dos Espíritos: assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então, a gente sabe que a gente vive num planeta, num mundo de várias raças, de vários tipos de seres diferentes, né? Na cadeia animal toda, não só olhando para o aspecto humano, né? Mas olhando para a cadeia animal toda. É normal, e temos que compreender e aceitar isso de forma normal, que existam as mudanças gradativas. Para os espíritos é necessário, inclusive. Chegam algumas épocas que o ser tem que nascer em um novo tipo de raça, um novo tipo de ser, né? Nós já fomos anteriormente
da cadeia animal, como os espíritos já nos passaram no passado aqui. E, atualmente, vivemos numa raça humana, mas talvez mais para frente até estejamos numa raça mais ou menos tão pesada, menos tão material, num mundo mais sutil, mais leve, né? Com outro tipos de seres, talvez até em outro planeta. Bom, mas a constante mudança aqui das raças, é isso que os espíritos deixam claro aqui, né? Olha, é normal isso e faz parte do mundo, das mudanças, né? A destruição, ela vem seguida de uma nova construção, de uma nova raça, de um novo ser. E assim se faz o progresso, conforme a lei do progresso que vamos ler, vamos falar muito sobre a lei do progresso mais para frente. Questão agora 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, excelente pergunta de Kardec, né? Lembrando que Darwin estava surgindo mais ou menos nessa época com os seus conceitos, né? Os conceitos de evolução das espécies, do mundo material, naturalmente, né? Com foco no mundo material, mas estava surgindo mais ou menos nessa época, 1850, 1850 e tanto, né? E o Livro dos Espíritos, ele foi feito por Kardec em 1857. Então, a resposta dos espíritos aqui. A pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de descrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, muito, muito interessante, né? Ele fala basicamente aqui que nós somos os mesmos espíritos, que já vivemos anteriormente como seres primitivos, né? Pré-históricos, na Idade da Pedra, neandertais, homens da Idade da Pedra e até antes deles. E viemos encarnando em sucessivas reencarnações, né? Sucessivas, mas com o tempo de erraticidade, não é uma encarnação seguidinha da outra, não é como nós já estudamos em outras questões, né? Mas viemos evoluindo no planeta Terra. Vamos agora à questão 690. Pergunta: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, excelente resposta também, né? Deixando claro aqui que todos saíram aqui das mesmas raças primárias, né? E aí formaram troncos específicos, cada um com a sua
com as suas características de raça, mas que todos fazem parte da mesma raça base, ou da mesma grande família humana, como chamam aqui os espíritos, né? Então, o primeiro aprendizado seria esse. E o segundo aprendizado é que faz parte, então, essa evolução, e que a gente pode, numa encarnação, encarnar numa raça, né, com uma característica específica, para fazer determinados aprendizados, e em outra encarnação, se for necessário, conforme nós combinarmos no nosso processo reencarnatório, que, como já lemos anteriormente, é planejado em conjunto com nós mesmos. Então, é planejado e aí é definido. Podemos escolher, então, uma outra raça, um outro tipo, em uma outra região, para fazer um determinado novo aprendizado. E assim nós vamos evoluindo, progredindo constantemente. Essa foi a 690. A 691 agora. Pergunta: qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, Kardec pergunta aqui, olha, do ponto de vista físico, qual é o caráter distintivo e dominante das raças primitivas, né? E aí a resposta: desenvolvimento da força bruta, a custas da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Muito bem, bela resposta, né? Como a gente já leu anteriormente, os animais, eles têm inteligência. Os espíritos já falaram isso aqui, uma dezena de outras perguntas. Porém, tem muito menos inteligência do que o ser humano. São menos capazes, né? Tem menos capacidade também em alguns movimentos, como nós temos, como, por exemplo, o polegar, né? O raciocínio lógico. E, por isso, o homem, então, tem um diferencial aí. E o homem, conforme a resposta está aqui, o homem cada vez mais utiliza o raciocínio, o intelecto para criar uma vida melhor para todos, para construir e ajudar a construir, então, um planeta melhor. Bom, e no mundo primário, que Kardec perguntou, né, no mundo das raças primitivas, né, os neandertais, os seres pré-históricos, né, esses aí era somente raça bruta. Muito bem, essa foi a 691. Vamos agora à questão 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Excelente pergunta de Kardec. O que Kardec quer saber é certo, é correto a ciência interferir na criação dos seres? Ou o correto é deixar a natureza conduzir? Então a gente sabe, por exemplo, que a ciência, ela atualmente, então, ela já interfere em construção de DNA, em correção de DNA, né, em alimentos chamados transgênicos, né, que são aperfeiçoamentos aí dos seres, né, dos vegetais. E aí o Kardec pergunta, olha, é correto isso? Ou não deveriam interferir? E aí a resposta dos espíritos: tudo se deve fazer para chegar à perfeição.
E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza favorecer. Essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, perfeita, né? Extremamente coerente, como todo o livro dos Espíritos, essa resposta de agora, porque o que eles deixam claro é, olha, Deus está vendo tudo e está controlando tudo. O que achamos que não, Deus não está olhando, não está controlando, né? Está tudo sob o domínio de Deus constantemente. E se o homem está mexendo, está causando alguma mudança, Deus está supervisionando e direcionando. Se tomar o caminho errado, Deus irá destruir para que seja feito mais adiante uma reconstrução no caminho correto. Então é isso. Então, os Espíritos deixam claro aqui, olha, tudo corresponde às vistas de Deus. É como finalizam aqui os Espíritos. Pergunta A, dentro da questão 692. Pergunta: mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Resposta dos Espíritos: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, o que Kardec, o que os espíritos respondem é, olha, o ser, só o fato dele estar pensando, raciocinando ali, ele está desenvolvendo o seu intelecto. Então, já teve ali um ganho. Se ele teve objetivos pessoais, materiais ou não, ele vai receber de acordo com a sua intenção, né? Já lemos em questões anteriores do Livro dos Espíritos, os Espíritos comentando que a intenção conta muito. Quando a gente falou sobre o bem e o mal, né, sobre a lei natural, falamos sobre o bem e o mal, os Espíritos deixam claro lá, olha, a intenção é muito importante. O ser deixa de ganhar muitos benefícios ou muito karma positivo, porque de repente teve uma intenção ruim e acabou provocando o bem. O bem, às vezes, é provocado porque está sendo direcionado por Deus. Muitas vezes não porque houve intenção. E aí, nesse caso, o ser, não tendo a intenção de fazer o bem a todos, né, ele não vai ter um bom benefício, não vai ter um karma positivo daquilo. Diferente daquele outro ser que está trabalhando para, de repente, fazer uma melhoria que vai aumentar a alimentação de todos os seres do globo. E ele tem essa intenção de fato, de amor, de fraternidade para com os outros, aí ele recebe muito mais em troca, né? Em devolução. O universo vai devolver para ele. Deus vai devolver através do universo e através da espiritualidade. Muito bem, essa foi a questão 692. Nós vamos agora entrar num outro título, na questão 693. Falamos sobre obstáculos à reprodução. Lembrando que estamos falando no capítulo 4 sobre a lei da reprodução. E agora o título é Obstáculos à reprodução. Questão 693.
são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução? Resposta: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, Kardec aqui estava perguntando aqui com relação a, provavelmente aqui, obstáculos diversos aqui ao processo de reprodução, né? Seja ele do homem ou seja ele da própria natureza, né? Qualquer coisa que impeça a progressão, a reprodução dos seres, os espíritos respondem então, olha, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E aí pergunta A, dentro da questão 693. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Então, Kardec se refere aqui às pragas, né? Reproduções excessivas que acabam atrapalhando a vida do ser humano. Então, está falando aqui sobre os excessos aqui da reprodução. Seres que se reproduzem excessivamente e acabam colocando em risco o próprio ser humano. Resposta dos espíritos: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Muito bem, então o texto basicamente aqui ele fala que, olha, o ser humano ele tem aí essa possibilidade. Como ele é um ser ali inteligente no planeta, né? É um ser que sabe, então, pesar e decidir o que é certo e o que é errado. Nos casos excessivos, né? Por exemplo, uma praga de uma planta que infesta o lago, que infesta a sua plantação, né? É um caso em que ele tem que atuar até para salvar os outros seres. Porque no caso, por exemplo, de ervas daninhas, né, que seria uma reprodução ali que tem que ser impedida pelo agricultor. Então cabe e é permitido nesse caso, como dizem os espíritos aqui, ó, pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-lhe sem necessidade. Ou seja, parar uma reprodução, parar um processo de reprodução de um ser qualquer na natureza, sem a real necessidade. Aí não. Aí está agindo contra a lei da natureza. Então é isso.
E aí finalizam os espíritos, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo. Ou seja, os próprios animais têm um controle. E quando eles percebem que está havendo uma proliferação excessiva, né, e perigosa das espécies e dos próprios vegetais, de que eles se alimentam. Então, eles mesmos têm essa capacidade e têm um instinto de também agir nesses casos. Muito bem, essa foi a 693, questão A. Agora vamos para a última questão de hoje, a questão 694. Pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? Muito bem, então a pergunta de Kardec é voltada, olha, o que pensamos, né, o que os espíritos aqui pensam, né, com relação ao uso aqui feito da reprodução apenas para a satisfação da sensualidade. Satisfações aqui carnais, materiais, né? E aí a resposta dos espíritos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Tá? Essa resposta ela fala muito, né? Ela deixa muito claro aqui que quando existe excesso, né? Excesso do prazer, da sensualidade e tudo, é sinal de que o homem está muito voltado à matéria, está muito apegado aos prazeres da matéria. E que há necessidade do ser parar para pensar e verificar, descobrir em si mesmo, né? Aquela descoberta no seu autodescoberta do seu ser interior, né? Perceber que ele está ali exageradamente nos prazeres da matéria, pegado aos prazeres da matéria. E aí tem que diminuir, parar um pouquinho, pensar, né? Existem diversos, não só com relação à sensualidade, mas quando a gente fala de prazeres da matéria, existem aí diversos, né? Todos os excessos de sensação da matéria, né? Devemos sempre tentar evitar, por exemplo, aquela sensação de adrenalina que alguns gostam muito, né? E colocam às vezes o corpo até em risco, a sua vida em risco, por causa de uma sensação de adrenalina, e se apegam demais a isso, né? A sensação de alegria em excesso, né? Aquela alegria material, gargalhadas exageradas. Da mesma forma, o contrário, sofrimento exagerado. Tem pessoas que se apegam demais ao sofrer e vivem a vida no sofrimento exagerado e, às vezes, sentem um prazer interno de estar naquele momento de sofrência, né? Naquele momento de sofridão, por N razões que eu não vou aprofundar aqui, mas a gente deve evitar, né? A gente deve evitar. E o ódio, né? Não podia deixar de falar do ódio em excesso, o ódio pela matéria, raiva pelo outro ser, ou por qualquer coisa, né? Às vezes não é nem por um outro ser, mas às vezes é por um objeto. Ele odeia o objeto, o ódio está tão aflorado naquele ser que ele chega a odiar tudo que está ao redor dele, né? Então a gente deve sempre procurar o caminho do meio, o caminho racional, o caminho da elevação espiritual. E esse é o caminho que nos traz a paz interior suficiente para que aí sim a gente comece a transbordar o amor, que é o verdadeiro sentimento que vem junto com o sentimento de paz interior e que aí sim nós começamos a transbordar de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não começa exageradamente a amar os outros se você não se ama, se você não tem um sentimento profundo de amor por Deus também.
Então é aquilo que a gente sempre fala também, que diversas outras religiões também abordam esse mesmo tema, se referindo, olha, primeiro começar pelo seu interior, primeiro pelo encontro do seu ser interior, por achar o seu ser interior, a sua consciência interior. E é basicamente isso aí, evitar os excessos da matéria e se voltar sempre ao centro, né? E o centro, o que é esse voltar ao centro? É o caminho do meio, é o que a gente chama de caminho do meio na parte oriental, nas filosofias orientais. No Espiritismo a gente entende como o que você encontra no meio é a razão, é a consciência, é a nossa consciência espiritual, o nosso verdadeiro ser. Porque o nosso verdadeiro ser é o nosso ser espiritual. É esse centro, é essa consciência íntima. E na matéria ela fica oculta pelo véu da matéria, como já lemos, inclusive, questões anteriores aqui do Livro dos Espíritos falando sobre isso. Fica oculta sob o véu da matéria. Mas que é uma consciência muito maior do que a consciência que se aflora no momento em que nós estamos encarnados. Então a gente sabe disso, já lemos também várias outras questões. Nossa consciência ela expande no mundo espiritual, inclusive muitas vezes durante o sono, quando a gente se aproxima de camadas espirituais superiores, a gente tem uma expansão. Depois, quando volta para a matéria, encolhe, mas muitas vezes aproveita muito aquilo, traz muitas ideias. Então, por isso é que às vezes a gente acorda no dia seguinte com ideias, com alguns sentimentos novos de renovação, é por causa disso. Bom, então, estamos falando aqui desse prazer exagerado, né? E da necessidade da gente se afastar dos prazeres da matéria. Não, principalmente aqui, o assunto aqui é o prazer da sensualidade, né? Mas de uma forma geral, precisamos sempre nos voltar aqui para o que nos eleva de fato. E o que nos eleva de fato são outro tipo de prazeres, né? São os prazeres do estudo, da elevação espiritual, do conhecimento de algo novo que vai nos trazer realmente um aprendizado. E o aprendizado ele é o que a gente leva dessa vida, né? O que a gente de fato leva é aprendizado, conhecimento. E é essa a nossa busca, né? Muito bem, pessoal. Como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar até ter encontrado. É essa busca, justamente essa busca que estamos falando agora, a busca do seu ser interior, a busca de conhecimento, de aprendizado. E se você está aqui até agora, ao final, você está nessa senda, você está nessa busca que Jesus se referencia. Parabéns. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Muita paz e luz em seus corações. Até lá.